Vamos retomar, então, para a segunda e última parte do Programa de Avaliação Probatória do município de Campinas, Decreto 20.001, Decreto 21.019 de 2020. Então, paramos no artigo 24, vamos seguir aqui do artigo 25. O servidor que não obtiver conceito favorável para a aquisição de estabilidade no estágio probatório poderá protocolar, no protocolo geral, defesa escrita no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o caput deste artigo começa a correr a partir da data da ciência oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário normal. Terceiro, o prazo expresso no caput deste artigo conta-se de modo contínuo. Quarto, será considerado intempestivo e indeferido o recurso interposto fora do prazo determinado neste artigo. Então, intempestivo significa que é fora do tempo, né, determinado, fora do tempo. E indeferido significa que não foi aceito o que foi solicitado. Não aceito. Artigo 26. O ato de exoneração do servidor submetido ao estágio probatório, com base na decisão que concluir pela sua desaprovação, será fundamentado e dar-se-á pelo chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Através de portaria publicada no Diário Oficial do Município. Artigo 27. O servidor estagiário que não comparecer para a ciência do parecer descrito no parágrafo único do artigo 24 deste decreto será convocado pela Comissão Permanente de Avaliação Probatória através de publicação no Diário Oficial do Município por 3 dias úteis consecutivos. Será considerado cientificado do parecer final o servidor estagiário que não atender, dentro dos prazos estabelecidos, as convocações efetuadas pela Comissão Permanente de Avaliação Probatória. Artigo 28. Nos casos de nomeação do servidor estagiário para exercício de encargo em comissão ou função de confiança, os procedimentos a serem adotados se darão da seguinte forma. Automaticamente, após a publicação do ato de nomeação para exercício de cargo em comissão ou em função de confiança, o servidor estagiário nomeado terá o cômputo do estágio probatório suspenso. Então lembra lá das suspensões que eu falei lá no começo, que suspende a contagem do estágio probatório? Então, primeiro caso é uma nomeação para um cargo de comissão ou uma função de confiança. Então, quer dizer, você pode sim assumir um cargo de comissão ou uma função de confiança dentro do seu período de avaliação probatória, porém esse período ele vai ficar pausado. O servidor estagiário deverá, no prazo máximo de 15 dias corridos, a contar da data da publicação da portaria, encaminhar à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, através de processo eletrônico, a descrição das atividades que serão realizadas no cargo em comissão ou função de confiança. Terceiro, o secretário da pasta e o diretor do departamento do servidor estagiário deverão dar ciência da descrição das atividades exercidas no cargo para o qual foi nomeado. Quarto, a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, através da Coordenadoria Setorial de Cargos e Salários, emitirá parecer técnico acerca da compatibilidade ou não das novas atividades com as atribuições do cargo de provimento efetivo. Quinto, a decisão final acerca da compatibilidade será do Secretário Municipal de Recursos Humanos. Sexto,
Caso as atividades desempenhadas pelo servidor estagiário não sejam similares ou compatíveis com as atribuições do cargo de provimento efetivo, o cômputo do período de estágio probatório continuará suspenso. Caso as atividades desempenhadas pelo servidor estagiário sejam similares ou compatíveis com as atribuições do cargo de provimento efetivo, o cômputo do período de estágio probatório será retomado a partir da data da nomeação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Ou seja, a partir do momento que você assumiu um cargo de confiança, for nomeado para um cargo de confiança, o seu estágio probatório, ele, de ofício, ele deveria ser pausado. Porém, nos 15 primeiros dias, você tem que fazer uma descrição, né, via processo eletrônico das atividades que serão exercidas e enviar para a Secretaria de Recursos Humanos. A Secretaria de Recursos Humanos, avaliando que as suas funções nesse cargo novo nomeado são compatíveis com as funções do seu cargo estatutário, né, seu cargo que você conseguiu aí pelo concurso, se forem compatíveis, o seu período de estágio probatório ele pode continuar sendo computado. Se caso não for compatível, o seu estágio probatório ele fica pausado o tempo para você, enquanto você estiver naquele cargo de confiança ali nomeado, tá? Seguindo aí, então, artigo 29. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos: o exercício de funções estranhas ao cargo, licenças, faltas e afastamentos legais previstos em lei, suspensões disciplinares, quando o servidor estagiário nomeado para exercício de cargo em comissão ou função de confiança não atender o disposto no artigo 28 deste decreto, que foi sobre o que eu acabei de explicar. Se suas funções forem compatíveis, o cômputo, ou seja, a contagem do estágio continua. Se elas não forem compatíveis, a contagem do estágio para. Parágrafo 1º. No caso de suspensão do estágio probatório previsto neste artigo, a contagem será retomada quando do seu retorno ao efetivo exercício, aproveitando-se o período que antecedeu o fato que motivou a suspensão. Então, lembra quando a gente estudou lá sobre o estatuto, a gente falou sobre penalidades. Uma das penalidades era a suspensão, e essa suspensão poderia ir até a 90 dias. Ou seja, se você pegar lá um gancho de 90 dias, você vai ficar 90 dias sem exercer sua função. Então, esses 90 dias não vão ser computados para estágio probatório. Parágrafo 2º. Para a suspensão prevista no inciso 4º do caput deste artigo, a contagem será retomada a partir da data da solicitação de compatibilidade prevista no artigo 28 deste decreto e desde que as atividades sejam consideradas similares ou compatíveis com as atribuições do seu cargo de provimento efetivo, ou seja, como eu expliquei, né, ao seu cargo que você prestou o concurso. Artigo 30, estamos acabando, até o 40, né? Mais umas questõezinhas. Artigo 30. Não será permitido ao servidor em estágio probatório. O que você não pode fazer durante o seu período probatório? Isso daqui é importante. Isso daqui é um ponto muito importante. Cobrado em prova. Importante. Não é permitido alteração de lotação. Não é permitido licença para estudo ou missão de qualquer natureza e não é permitido a cessão funcional, com ou sem ônus para o município. Nenhum caso, então, seja com ou sem ônus, não é permitido a cessão funcional. Parágrafo 1º, então vamos para as exceções. Excetuam-se do disposto neste artigo os casos considerados pela administração de relevante interesse público da Municipalidade de Campinas, desde que devidamente justificado, sendo necessária a cientificação prévia da Comissão Permanente de Avaliação Probatória. Ou seja, se for do interesse do município, pode sim ocorrer algum desses casos, tá?
porém deve ser justificado, né? Porque vai chegar lá a avaliação do servidor para a comissão, e se ela pegar lá que ele teve uma alteração de lotação na ficha do funcionário e se não tiver justificado, logo ela vai barrar essa aprovação, né? Então tem que ser justificado porque aí ele estaria fazendo algo que não é permitido. Então, desde que seja justificado, é permitido. Mas, de regra, são essas as três proibições aí do servidor durante o período do estágio probatório. Parágrafo 2º. Será suspenso o período do estágio probatório nas hipóteses previstas no inciso 2º e 3º deste artigo. Artigo 31. Não será permitido processos de readaptação funcional e ou reinserção funcional ao servidor estagiário durante o estágio probatório, exceto nos casos de acidente de trabalho e doenças relacionadas ao artigo 110 da Lei 1399 de 55, que é o nosso estatuto. Seguindo, parágrafo único. Havendo processo de readaptação funcional ou a reinserção funcional previsto no caput deste artigo, o estágio probatório será suspenso, sendo a contagem retomada quando do seu retorno ao efetivo exercício, reaproveitando-se o período que antecedeu o fato que motivou a suspensão. Artigo 32. A exoneração a pedido do servidor estagiário em processo de avaliação especial de desempenho não obsta a conversão em exoneração pela Comissão Permanente de Avaliação Probatória, caso a análise e julgamento final concluam por sua inaptidão. Artigo 33. A Secretaria Municipal de Recursos Humanos realizará as adequações necessárias durante a vigência do instrumento de avaliação probatória, bem como nos procedimentos e rotinas administrativas da gestão de pessoal. Artigo 34. Ao término do período probatório, diante da aprovação do servidor estagiário, a Comissão Permanente de Avaliação Probatória publicará a homologação em Diário Oficial do município. Estamos acabando, artigo 35 já. Fica instituído a Comissão Permanente de Avaliação Probatória. Opa. Aqui, cadê? Artigo 35. Fica instituído a Comissão Permanente de Avaliação Probatória, nomeada pelo Prefeito Municipal, com mandato de 4 anos, composta por 5 servidores. Então, aqui o mandato, 4 anos da comissão, vai ser composto por 5 servidores efetivos estáveis, sendo 3 titulares e 2 suplentes, indicados pela administração municipal. Parágrafo único. Um dos servidores titulares deverá exercer a presidência da referida comissão. Artigo 36. Os servidores estagiários que, na data da publicação deste decreto, estejam cumprindo o estágio probatório em efetivo exercício com o semestre avaliativo em aberto, deverão concluir o referido semestre avaliativo conforme o decreto de 15.000. Então aqui está falando aí que antigamente o decreto que regulamentava o programa de avaliação probatório era o de 15.514, né? Inclusive na última prova para esse cargo, né, que foi em 2019, estava vigente este decreto. E aí agora, desde 2021, está vigente o novo decreto 21.019. Então aqui ele fala desse período aí de troca entre um decreto e outro, quem estava nesse período, como que deve proceder. Então aqui, quem estava com esse período em aberto, né, com o semestre avaliativo em aberto,
ia seguir conforme as leis conforme que estava estabelecido no decreto anterior. Parágrafo único. Os processos de avaliação especial de desempenho instaurados no caso de servidores que apresentarem resultados insatisfatórios ou inaptidão para o desempenho das atividades do cargo do qual é titular, deverão respeitar o estabelecido no Decreto 15.514, nos seguintes casos. Primeiro, quando a data da instauração da referida avaliação especial de desempenho se deu anteriormente à data de publicação deste decreto, né? Então aí ainda está falando do período de transição. Segundo, quando a data de instauração da referida avaliação especial de desempenho se der posteriormente à publicação do presente decreto, mas a fundamentação se referir a normas estabelecidas no decreto anterior, que é o 15.514 de 2016. Artigo 37. Todos os atos e procedimentos praticados durante a vigência do decreto 15.514 servirão para a conclusão do estágio probatório nos termos deste decreto. Ou seja, quem estava aí durante a transição de um decreto e outro, o que ele fez lá no período em que o decreto vigente era o 15.514 não vai ser anulado, vai servir para a conclusão do estágio probatório também, mesmo que quando concluir o estágio probatório já esteja vigente o decreto atual, que é o 21.019. Artigo 38. Aos servidores estagiários cedidos à rede municipal Dr. Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar, não se aplica o disposto no inciso 3º do artigo 30 deste decreto. Artigo 39. Os casos omissos serão tratados pela comissão permanente. Qualquer coisa que aconteça que não esteja determinada aqui nesse decreto, a comissão tem capacidade para avaliar. Artigo 40. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Ficam revogados as disposições em contrário, em especial o decreto 15.514, que é o que a gente falou que se referia anteriormente à avaliação probatória, observados os dispostos nos artigos 36 e 37 deste decreto. Né? O artigo 36 e 37 fala do período de transição entre um decreto e outro. Inciso 2º, o artigo 1º do decreto 20.055 de outubro de 2018. Com isso a gente finaliza. Agora vamos começar a parte gostosa, que é ver como que essas questões são cobradas e como que vai vir as pegadinhas da prova. Então, começando aqui, primeira questão, ela é para o cargo de agente de controle ambiental, prova aplicada pela Prefeitura Municipal de Campinas no ano passado, em julho de 2022, que diz: de acordo com as regulamentações contidas no decreto número 21.019 de 2020, que é referido ao decreto que a gente está estudando, assinale a alternativa correta. A. No ato de avaliação probatória do servidor estagiário, o superior hierárquico deverá atribuir uma nota única, englobando as atividades e competências. Então aqui está errado porque não é uma nota única, né? Então o erro está aqui, ó. Uma única nota, englobando as atividades e competências. O que a gente falou lá? Não são várias competências, né, que vão ser avaliadas? Tem lá a assiduidade, é uma delas, que a gente viu lá, se faltar mais de 2 vezes vai ser descontado uma nota só da assiduidade. Aí você tem lá liderança, você tem a eficiência, você tem a disciplina. Então são várias competências e cada uma dessas competências elas são avaliadas individualmente e no final será somado que deve chegar a 100, lembra? Então não é uma nota única englobando as atividades e competências. Cada competência terá
uma nota, né? Então, cada competência vai ter lá sua avaliação. No final lá, vai totalizar 100, lembra? Então, o erro aqui é falar que é uma nota única para tudo. O erro da A. Letra B. Em se tratando de cargo que demande grau de responsabilidade técnica sobre outros servidores, não será obrigatório que a competência eficiência seja assinalada e avaliada? Então, aqui na B, correto aqui no lugar de eficiência, seria liderança. Opa. Liderança, né? Em se tratando de cargo que demande grau de responsabilidade técnica sobre outros servidores, né? Então, se você vai ter uma responsabilidade sobre outros servidores, será obrigatória a competência liderança. Então, esse é o erro da B. Vamos para a letra C. O servidor estagiário deverá ter sua exoneração recomendada quando ultrapassar o limite de 10 faltas injustificadas. Errado. Correto é 12 faltas injustificadas. Né? Lembra daquela proporçãozinha lá, né? 12 faltas por 36 horas de jornada semanal de trabalho, que pode ser proporcional, né? Então, se for uma 18 horas, seria 6 faltas. Então, não é 10, é 12, correto. Letra D. É uma das atribuições do superior hierárquico analisar a autoavaliação do servidor estagiário e encaminhar seu parecer para a ciência desse servidor? Essa é uma das atribuições do superior? Não. Lembra, no geral, a grosso modo, as funções do supervisor são as de aplicar, de realizar a avaliação, tá? Então, aqui no caso de uma autoavaliação, quando que acontece uma autoavaliação que a gente estudou? São nos casos que ele não conseguiu atingir o 70% mínimo para ser aprovado. Então, ele pede uma autoavaliação. E aí, como nessa condição, não é o superior hierárquico capaz para analisar essa autoavaliação. Aqui a gente já vai enviar para a comissão. Então, é a comissão que vai fazer a avaliação, analisar a autoavaliação. Então, esse seria o erro da D. Sobrou a E. Então, o gabarito tem que ser aí. Vamos ler para ver se não tem nenhum erro. As entradas atrasadas e ou saídas antecipadas ocorridas durante o estágio probatório serão convertidas em dias de falta injustificado. Aí, ok. Quando essas horas somadas totalizarem um dia de efetivo exercício. Que é isso mesmo, né? Lembra que eu expliquei? Cada saidinha atrasada, saidinha atrasada não, cada entrada atrasada ou cada saída antecipada vai somando, vai somando, vai somando, até computar, quando computar essas horas vão somando até chegar a um dia, né? Quando chegar a um dia de exercício efetivo vai dar uma falta injustificada. Então, é exatamente o que a gente falou. Então vamos confirmar se o gabarito é a letra E. Isso aí, gabarito é a letra E. Vamos ver se tem mais uma aqui. Da mesma prova, prova de agente de controle ambiental. O correto procedimento do servidor no que refere, dentre outras hipóteses correlatas, à probidade, cortesia, urbanidade, lealdade, ao sigilo profissional, decoro, respeito aos colegas e comportamento adequado, tanto nas relações pessoais quanto nas de trabalho, conforme descrito no Decreto 21.019, é um dos critérios para a avaliação probatória durante o estágio probatório, denominado de
Então, lembra que a gente viu todo esse rol aqui de qualidades, né, que o funcionário tem que ter? Probidade, lealdade, urbanidade, sigilo, decoro. Então vamos lá, para a gente responder essa pergunta aqui, tá falando que tudo isso que ele está falando é um dos critérios, né? Então é um dos critérios. Primeira coisa, já vamos tirar aqui o que não é critério de avaliação. Critério para avaliação probatória. Avaliação de desempenho no cargo é um critério? É um critério. Liderança também, disciplina também, eficiência e ética. Aqui são todos critérios. Agora vamos pensar, né? Quando a gente fala de, por exemplo, vamos pegar uma palavra-chave aqui, probidade. Probidade, né? Você ser probo, que significa vem do probo, né? Probidade, que é o quê? Você ser íntegro, ter uma conduta irrepreensível. Então, isso daí já tem a ver com o quê? Tem a ver com ética, né? Com uma boa conduta. Não tem a ver. Cortesia, por exemplo. Vamos pegar a palavra cortesia. Cortesia tem a ver com eficiência? Não vai ter a ver com eficiência. Cortesia tem a ver com liderança? Também não. Então, ó, aqui ó, mais uma palavra-chave, ó, respeito. Respeito aos colegas. Tem a ver o quê? Com a ética. Não tem a ver respeito com os colegas, a avaliação de desempenho no cargo. Ah, nem com disciplina. Então, como que a gente tem que avaliar, né? Pegar todas as palavras, elas têm que se encaixar em uma dessas características aqui, né? Então, a gente vê aqui que tudo aqui está relacionado a uma ética e uma boa conduta, né? Você ser probo, né? Que é você ser leal, ser ético, você ser cortês, né? Uma cortesia tem a ver com a boa conduta. Urbanidade. Urbanidade é você ser uma pessoa urbana, né? Se relacionar bem com os demais, tem a ver com a boa conduta. Então tudo aqui se encaixa no critério aí de ética e boa conduta. Então vamos conferir se o gabarito é a letra E. Então o gabarito é a letra E, legal. Vamos passar para mais uma. Essa daqui é para o cargo também de agente administrativo, né? Mesmo cargo que o nosso. Só que esse daqui é o da FUMEC, né? Foi aplicado em finalzinho de 2021 essa prova. Então ele pergunta, ele diz: o servidor público municipal que se encontra em período de estágio probatório, conforme determina o decreto 15.514/2016, né? Então aqui eu fiz já uma adaptação dessa questão para o nosso decreto atual, que é o 21.019, terá suspenso o cômputo deste período no caso de. Então, o que ele está querendo saber aqui? Suspenso o cômputo do período do estágio, né? Ou seja, quando será suspenso a contagem do estágio? Então, vamos ver lá os casos. A. Cessão funcional com ou sem ônus para o município nos casos de relevante interesse público. O que a gente falou aqui? Quando é relevante, quando é de desejo da administração pública, né? Então, nesse casozinho aqui, ó, a cessão funcional com ou sem ônus, ela é um caso em que seria suspenso a contagem. Porém, tem a exceção, que nos casos de relevante interesse público, então, se for desejo da administração, então, nesse caso, não será suspenso a contagem. Então, esse finalzinho aqui é o que tornou a assertiva letra A errada. Letra B. Participar de encontros ou grupos de estudo fora do município por relevante interesse público. Então, também, mesmo caso que tornou a errada, está tornando a B errada, né? Então, o que ele fez? Aqui no comecinho da questão, ele coloca exatamente o que é proibido, que não poderia fazer, né? Mas, no finalzinho,
ele invalida a alternativa porque ele coloca a exceção que é por relevante interesse público. Então a B está errada. C. Atentar às ordenações de seus superiores participando de missão especial. Então, se participar de missão especial, aqui no caso por ordens de superiores, ou seja, por interesse da administração pública, né? Então, também poderá participar de missão especial. Se não tivesse essa parte de ordenação de superiores, estaria errado. Estaria certo, quer dizer, né? Que daí não poderia contar por ser missão especial. Mas como tem a ordem do superior, então continuará contando. A pergunta pede o que suspende o tempo. A C então está errada. A D, pelo mesmo motivo, também está errada. Ó, ter sua lotação alterada suspenderia a contagem, porém, por ordem do chefe imediato. Então, se é a administração que está mandando, então continuará contando. A letra E, exercer funções estranhas ao cargo, suspende a contagem. Não tem nenhuma exceção. Então, o que suspende o caso nessas 5 alternativas é a letra E. Vamos conferir no gabarito. Isso aí, letra E. Próxima questão, tem mais uma? Tem mais uma. Próxima questão fala, também é da prova da FUMEC. De acordo com o que disciplina o decreto 15.514, que eu fiz a adaptação para o 21.019, é uma das atribuições da Comissão Permanente de Avaliação Probatória. Então lembra que eu falei, que eu expliquei bem lá das atribuições, né, do supervisor hierárquico, da Comissão Permanente de Avaliação. Então isso daí costuma cair também, eles pedindo essas atribuições. Então vamos lá, analisar uma a uma. Aqui ele quer saber uma das atribuições da comissão. Tá? Então a gente tem que achar uma atribuição, as outras 4 estão erradas. A. Fornecer elementos para o aprimoramento das condições de trabalho. Isso daí é da comissão ter que fazer isso? Fornecer elementos? Não, isso daí não é a A, porque isso não tem mais, né? Isso daqui era um dos objetivos que tinha no decreto. No decreto, quando era o decreto 15.514 que estava vigente, esse era um dos objetivos, mas agora ele simplificou bastante, né, com o decreto 21.019. Não tem mais a parte de objetivos do programa de avaliação probatória, esse era um deles, fornecer elementos. Então, aqui A está errada, a B, analisar a autoavaliação do servidor estagiário nos casos definidos neste decreto e encaminhar para a ciência do parecer. Então, isso daqui, inclusive, foi uma das outras alternativas, né? Então, aqui ficou fácil. A gente falou lá, quando tiver autoavaliação, né? Autoavaliação significa que alguma coisa saiu fora do comum ali, né? Então, aí nesses casos, vai ser analisado por uma comissão, né? Então, esse é das atribuições da comissão. Então, essa daqui está correta. Vamos continuar para analisar os demais itens e ver se a gente identifica os erros. A letra C fala identificar relação entre desempenho e qualidade de vida do servidor público municipal. Isso também não tem, a gente não viu nada referente aí a falar de qualidade de vida do servidor. Esse era um dos objetivos também, quando tinha objetivos lá no decreto anterior. Então, também aqui está errado. A D, identificar os problemas relativos às condições de trabalho da unidade. Também não falamos nada disso, né? E na letra E, estimular o desenvolvimento profissional.
dos servidores estagiários, também não falou nada de desenvolvimento profissional dos servidores estagiários. Então aqui todas as questões aqui erradas, elas estavam referidas ao antigo decreto, né? Então, mas como nem nada disso mais consta no nada dessa parte de objetivos, a gente vê que no decreto anterior os objetivos ele vinha lá no começo, logo assim no primeiro, no segundo artigo já tinha parte dos objetivos do programa de avaliação. E tudo isso foi bem simplificado e não consta mais no decreto que a gente está estudando, né? Então a gente lá no comecinho lá que a gente estudou já começa a falar lá dos critérios, das competências e falar que a avaliação é de 3 anos, será composto por 6 avaliações semestrais, né? Então toda essa parte aqui ela foi eliminada do decreto atual, tá? Somente a letra B aí que a gente achou rapidinho aí que era a assertiva correta dessa questão. Então vamos conferir aqui se é a letra B. Então é isso aí mesmo, tá? Então é a letra B correta. Então aqui a gente finalizou a parte do decreto aí do programa de avaliação probatória, tá? E bastante questõezinhas aí para a gente estudar. Então acho que deu para pegar bem esse decreto aí que você vai usar em qualquer concurso aí da Prefeitura de Campinas é cobrado esse decreto. Então ele é importante a gente ter ele aí na ponta da língua também e com certeza vai cair uma questão, no mínimo uma questão ou até duas sobre ele, tá? Então é importante a gente estudar ele e revisem. Se ficar na dúvida, se pintou alguma dúvida, volta lá, revisa, refaçam os exercícios, analisem, tentem encontrar sozinhos os erros de cada alternativa, tá? E no simulado também vai ter questões sobre esse decreto. Então, vou encerrando aqui esse módulo. Bons estudos!